Bom dia, pessoal, estamos aí mais uma vez reunidos. Infelizmente, vocês estão cientes dessa situação de segurança do país, essa situação aí do coronavírus. Nós não vamos poder ter a nossa reunião física, mas o fato do templo estar fechado não impede a gente de, como igreja, continuar trabalhando e aprendendo da palavra de Deus. Por isso, não vai ser um vírusinho besta que vai impedir o nosso crescimento espiritual. Eu espero que vocês tenham feito a lição, que vocês tenham estudado a lição, conforme a gente vem falando ao longo da semana, que tenham lido a lição número 10, que tenham feito as leituras diárias. E daqui a pouco devo estar mandando um zap para vocês, perguntando quem é que fez, porque a gente vai anotar isso vai para o relatório da EBD. Mas o relatório da EBD não é nada importante. O importante é o crescimento pessoal de cada um de nós. Então, se você não faz a leitura diária, se você não estuda a lição, não dá para você aprender. É importante isso, pessoal, para o seu crescimento espiritual. A gente sempre fala que a EBD só tem uma função, é preparar cada um de nós para a vida cristã, para que a gente possa frutificar e a gente possa multiplicar e também transformar o mundo com a alegria de Jesus, que é o nosso tema da campanha de missões. Mas vamos lá, a lição de hoje, ela é um texto assim bacana pra caramba, é um dos textos muito legais da Bíblia, é o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Vocês podem ir abrindo a Bíblia de vocês, ou vocês podem acompanhar nesse cantinho daqui, deve aparecer o texto provavelmente. Eu espero que apareça, se não aparecer nesse cantinho aqui é porque alguma coisa aconteceu de errado. Tanto é que eu deixei um espacinho aqui para aparecer o texto. Mas o capítulo 34 de Ezequiel é um capítulo de chicote, entendeu? Nesse capítulo aqui a gente vai ver Deus descendo o chicote dele sobre os pastores e Deus descendo o chicote sobre as ovelhas. Então Deus vai bater em todo mundo. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 34 e a gente vai comentar. Como o capítulo 34 tem 31 versículos, eu não acredito que eu vou ler ele todo com vocês. Senão o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso. E embora vocês estejam de quarentena em casa, e eu sei que aí entre vocês tem umas certas pessoas que fazem maratona de série na Netflix. Eu sei desse povo. Eu sei que vocês não têm paciência de ver um vídeo de 40 minutos. Ah, gente, só um parênteses. Por favor, orem por mim, tá? Que eu tô cheio de coisa pra fazer. Porque eu não entrei de férias, o seminário parou. Mas as aulas estão funcionando de forma EAD. Então eu tô cheio de coisa para ler, tô cheio de texto para fazer resenha, tô sem tempo de absolutamente nada. Esse vídeo mesmo eu tô gravando quase meia-noite, quase 1h da manhã. Mas vamos que vamos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Então é uma profecia contra os pastores de Israel. Pastor aqui não é o pastor que a gente tem hoje, assim, um pastor da igreja. Mas os pastores aqui eram os líderes de Israel. Entendeu? Todo o pessoal da liderança de Israel eram os pastores de Israel. Olha o que Deus mandou ele falar para os pastores de Israel. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então olha só o que Deus está falando. Qual a função do pastor? O pastor toma conta das ovelhas. Mas os pastores de Israel, eles estavam tomando conta de si mesmo. Será que hoje em dia a gente vê em alguma igreja por aí, pastores que só estão preocupados com seu próprio umbigo? Pastores que só estão querendo ganhar dinheiro da igreja e não estão nem aí para o rebanho? Então, ai dos pastores de Israel que não apacentam as... Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar ovelhas? Aí Deus continua. Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, na hora do bem bom, vocês estão lá. Na hora de comer a gordura, de fazer aquele churrasquinho, né? Na hora de vestir a lã da ovelha, na hora do lado bom vocês estão lá. Na hora de cuidar das ovelhas, vocês pulam fora. Verso 4. As fracas, né, as ovelhas fracas, não fortalecestes. Ou seja, vocês não fortalecem a ovelha que é fraca. E a doente não curastes. E a quebrada não ligaste. Ou seja, a ovelha que quebrou a perna, você não enfaixou ela. E a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas
com rigor e dureza. Ou seja, esses pastores só estavam lá só para o bem bom, só para tirar a lã das ovelhas, só para comer as gorduras das ovelhas, mas na hora de zelar pelas ovelhas, de fortalecer as ovelhas fracas, de dar remédio para a ovelha doente, de buscar a ovelha que se perdeu, eles não queriam nada, eles só queriam mesmo o bem bom. Verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ou seja, como não tinha nenhum pastor tomando conta dela, as ovelhas se espalharam. E essas ovelhas acabaram sendo comidas por outras feras de campo, por lobos, por ursos. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Ou seja, o povo de Israel estava largado e o pessoal que era para ser líder, o pessoal que era para ser pastor, não estava nem aí. Portanto, ó pastores, ouvis a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que enquanto as minhas ovelhas forem... Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os seus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentavam a si mesmo, e não apacentavam as minhas ovelhas. Deus está falando, olha só, já que as minhas ovelhas sofreram, já que elas foram comidas, já que vocês não fizeram nada, verso 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como bom pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-la-eis de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia nublado e da escuridão. No dia nublado e de escuridão. Tirá-la-eis dos povos e as congregarei dos países e as trareis à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Olha só que bacana. Deus fala aqui, pastores, vocês não fizeram nada. A liderança de Israel deixou Israel andar corrompida. Vocês deveriam ter cuidado do meu povo. Eu coloquei vocês aí para zelar e proteger as minhas ovelhas. E vocês não fizeram nada. Então eu vou tirar vocês de vez. Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou atrás delas. Eu vou buscar as minhas ovelhas. E eu vou trazer essas ovelhas. E ele fala no verso 21. Como o pastor busca o seu rebanho. No verso 21? Me perdi, eu sempre me perco, né? Deixa pra lá. Mas Deus fala que ia trazer suas ovelhas de volta. E isso é muito legal pra gente, saber que a gente tem um Deus que se preocupa conosco. É claro que nós temos pastores para nos guiar, para nos apacentar, mas a gente precisa entender uma coisa, que nós somos um rebanho de Deus. Entendeu? O Senhor Deus é o dono do rebanho. E o pastor, ele toma conta do rebanho que pertence a Deus. Lembra de Davi, o rei de Israel? Davi, ele era pastor de ovelhas, mas as ovelhas não eram dele, era do pai dele, Jessé. É mais ou menos a mesma coisa. Nós temos pastores para cuidar de nós, mas nós somos um rebanho que pertence a Deus. E Deus cuida de nós. Deus cuida da gente. Nós estamos vivendo esse momento aí meio assustador, né? De coronavírus. Tem gente falando que é o fim do mundo, que o mundo vai se acabar. Galera, descansa no Senhor. Porque nós temos um Deus que cuida da gente. Ah, mas pode ser que eu adoeça. Pode ser que eu adoeça. Pode ser até que eu morra. Mas a nossa fé, ela tem que estar em Deus. A gente tem que saber que Deus é o nosso pastor. Que Deus cuida da gente. Como Davi fala lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Vamos descansar no coração de Deus. Vamos descansar os nossos corações em Deus. Vamos colocar as nossas mãos diante do Senhor. Nossos corações diante do Senhor. E aí Deus começa a falar que Deus vai cuidar das ovelhas, que Deus vai proteger as ovelhas. Mas, lá no verso 17, Deus começa a falar das ovelhas.
vamos ler um pouquinho agora sobre as ovelhas. Porque pra gente que não é pastor, até agora tá tudo bem, né? Isso aí, tem muito pastor que é ruim, tem muito pastor pilantra. Mas agora Deus vai falar das ovelhas. Vamos pular pro verso 17. E quanto a vós, ó ovelhas, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então Deus fala só, vou fazer uma separação aqui nas minhas ovelhas, em que tem ovelhas e ovelhas, tem carneiros e bodes. Nem toda ovelha é igual não. Olha só, verso 18. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? Deus está falando assim, para vocês não é suficiente comer o pasto? Vocês querem comer o pasto? E o pasto que vocês não comem, vocês querem esmagar com os pés de vocês. E não vos basta beber as águas claras, senão que sujas o resto com os vossos pés? Então, para algumas ovelhas não é suficiente beber a água. Ela quer beber a água e quer sujar o resto da água com o pé. Tipo, ela quer tirar o dela e quer prejudicar as outras ovelhas. São algumas ovelhinhas que estão de olho só em si mesmo. Verso 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisados com os vossos pés, e beberão o que haveis sujados com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz. Agora Deus falando para as ovelhas. Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Então tinha a ovelha que era gorda e forte, e tinha a ovelha que era magrinha. E essa ovelha que era gorda, ela dava um escorão com o lado, ela batia com o chifre e empurrava as ovelhas fraquinhas para o lado. A ovelha que era gorda tinha o melhor, e a ovelha que era fraquinha, coitada, ela ficava de fora. Verso 22. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, olha só, gente, já estamos terminando já. Dentro da igreja tem ovelhas e ovelhas. E que tipo de ovelha a gente é? A gente é aquela ovelha que agrega, ou a gente é aquela ovelha que espalha? Será que nós somos servos de Deus que estão somando? Será que nós somos pessoas que estão lá para ajudar o mais fraco, para fortalecer o que está doente? Ou será que a gente é aquela ovelha que só dá amarrada, só dá cabeçada, só dá escorão para jogar as outras ovelhas para fora? Às vezes a gente é uma ovelha que não é a melhor ovelha. Então Deus, do mesmo jeito que Deus está falando dos pastores que não estão sendo bons pastores, tem muita ovelha que não está sendo boa ovelha. E você? E eu? Que tipo de ovelha a gente tem sido? Será que nós somos essas ovelhas obedientes ao Senhor? Ou será que nós somos ovelhas que na verdade têm machucado o nosso irmão? Quando a gente leva um visitante na nossa classe DVD, será que você acolhe esse visitante? Será que você faz ele se sentir amado? Será que você dá atenção e permite que ele se insira no nosso grupo? Ou será que você dá uma amarrada e empurra ele para o lado? Para finalizar, verso 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Gente, quando ele fala aqui que Davi vai ser esse grande pastor, ele está falando da descendência de Davi. Esse pastor que ele vai levantar. Eu suscitarei sobre elas um só pastor. Esse um só pastor que Deus iria levantar, que ele chama de meu servo Davi, é Jesus. Jesus ele fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus é o nosso exemplo máximo de pastor. Jesus é esse pastor que está buscando as ovelhas, é o pastor perfeito, o pastor que corre atrás, o pastor que cuida. E Jesus, mesmo sendo pastor, ele viveu uma vida humilde. Ele viveu uma vida como ovelha, porque ele nasceu como homem. Ele trabalhou, ele lavou os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade. Então, mesmo ele sendo pastor, ele se comportou como ovelha. A Bíblia fala que ele se comportou como servo.
e até morreu uma morte, né, de cruz. Gente, a gente teria mais coisa para falar, vai até o verso 31, tem muita coisa bacana, mas nós vamos encerrar por aqui. Eu só gostaria de falar com vocês duas coisinhas rápidas. A primeira é o seguinte: que tipo de ovelha a gente tem sido? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre que tipo de ovelha a gente tem sido. E a primeira parte do texto fala sobre os pastores, os tipos de pastores. E eu gostaria de passar um dever de casa para vocês. Um pequeno dever de casa. Eu quero que vocês façam uma pesquisa na Bíblia e me respondam qual a função do pastor. Qual a função do pastor? O que é que alguém precisa para ser pastor e qual a função dele? Eu vou deixar alguns textos para vocês, tá aqui anotadinho. Vou deixar alguns textos para ajudar na pesquisa de vocês. Olha lá, hein? 1 Timóteo, capítulo 3. Deem uma lida lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Todo o capítulo 3. Tito, capítulo 1. Todo o capítulo 1. E depois deem uma lida em Hebreus 13 e 17. Tá bom? Para a gente falar sobre a função do pastor. E por fim, leiam também aquele texto que quando Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. De cabeça eu não lembro não, mas vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. Vai aparecer aqui embaixo, aqui em cima, aqui do lado, em toda a tela. Não sei, vai aparecer em algum lugar. Tá bom, pessoal? Desculpem qualquer coisa. Eu sei que não é a mesma coisa do que uma aula presencial. Mas assim, leiam esse capítulo todo de Ezequiel. Por favor, é importante para a vida espiritual de vocês. Leiam esse capítulo. Façam uma pesquisa sobre qual é a função de um pastor e o que é que Deus espera do pastor. Leiam lá Hebreus 13, 17, 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Leiam esse texto também que eu falei aí, que apareceu na tela, tá bom? E depois a gente se fala. Beleza, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e que a gente possa se ver em breve, tá legal? Eu vou orar agora e a gente vai encerrar pro nosso café da manhã. Mentira, não tem café. Olha só, não é para pausar o vídeo durante a oração não, tá? É para você me acompanhar em oração. Fique em espírito de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós aprendermos da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua proteção conosco. E que esses rápidos momentos venham servir de aprendizado para o nosso coração. Fica conosco, Pai, que essa palavra venha entrar em nossas mentes. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Eu não sei porque eu estou com a tesoura na mão, mas é porque eu me distraí e peguei a tesoura aqui. Beijão. Tchau, tchau.